Quando tu despertas, começas a dormir. Será que tu andavas a dormir até agora? Já despertaste? Já estás acordado ou acordada? Já viveste esse despertar espiritual que tanta gente fala e está a tornar-se uma grande moda? Despertar espiritual, encontra o teu eu, um novo eu, centelha divina. Isso é tudo muito profundo, porque quando tu despertas, começas a dormir para ti mesmo. Eu vou-te explicar o que é que me aconteceu a mim e como é que tu podes viver este despertar sem te afundares. É como se nós estivéssemos num novo país, nós vemos o mundo de outra forma, começam a abrir-se novas oportunidades, novos interesses. Só que lá está quem é que nos pode acompanhar, quem é que nos pode guiar nessa jornada, dizer, olha, por aí sim, por aqui não. Eu sei que não há nãos, não há sims, não há verdades absolutas, porque tudo depende de ti e do que faz sentido para ti. Mas nós começamos a tapar os olhos a muita coisa. E esta história que eu tenho para te contar, talvez te elucide daquilo que tu estejas quase a viver ou que vives, porque simplesmente fechaste a tua visão e começaste a olhar para fora. Isto que é o despertar espiritual é muito confuso, porque nós começamos a confiar em pessoas que falam a mesma língua que nós, a pensar que podemos confiar fielmente, e aí entra a parte em que nós nos tornamos vulneráveis e as pessoas conseguem brincar connosco, sem termos noção disso. Mas antes de continuar, se não me conheces, o meu nome é Tânia Sousa, estou neste canal para te ajudar a viver a experiência da tua vida na melhor das formas, que é o que eu tenho feito com a minha. Então acompanha-me, partilha este vídeo se fizer sentido para ti no final, quem esteja possivelmente também a passar por isto, por este despertar espiritual e esta confusão mental, que talvez possa ajudar essas pessoas. Começa a fazer sentido muitas coisas, mas ao mesmo tempo nada começa a fazer sentido. Tu começas a ficar perdido num acúmulo de informações. E é o mundo espiritual, e a energia, física quântica, numerologia, meditação, é tanta coisa, desenvolvimento pessoal. Uma pessoa explode com a cabeça. E foi isso que me aconteceu. Eu fiquei abananada com tanta coisa. Eu fui ao fundo e vim. Depois do meu despertar, depois de acordar para a vida e perceber isto é muito mais do que aquilo que eu sempre vivi, eu comecei a consumir tanta informação que pifei. E dei um tilt completamente. O meu namorado é prova disso. Eu chegava à casa, eu parecia que queria a todo custo encontrar um propósito, porque depois é o propósito, o teu caminho, encontro com a tua alma, segue o teu rumo, enfim, deixa aquilo que estás a fazer e segue o teu propósito. E a gente fica ali que não sabe onde está o propósito. E eu vivia muito isto, muito profundamente, ao ponto então de me dar esse tilt. Mas esse excesso de informação é, na verdade, barulho exterior. É muito ruído. E nós não conseguimos ouvir-nos. Não conseguimos ouvir o nosso interior. Porque é isto que o nosso coração pede quando nós começamos a despertar. Quando nós começamos a despertar, o que é isto? O que é isto? Nós começamos a perceber que temos uma consciência, que há algo superior à materialidade, ao físico, à vida física. Mas nós começamos a seguir os mesmos caminhos, a dar sentido outra vez àquilo que é material, às pessoas, não é? Porque as pessoas são matéria, neste caso, carne e osso. Então nós começamos a dar muito sentido e foco nisso, às vozes exteriores, porque nós pensamos, elas já despertaram, elas já estão neste mundo, então elas têm toda a sabedoria, então eu vou continuar a acreditar naquilo que elas dizem, eu tenho que fazer aquilo que elas fazem, porque só assim eu posso me tornar uma pessoa igual a elas. E nisto, que é muita informação, não é? Muita coisa, muito conhecimento, terapias para ali, práticas para acolá, nós acabamos por não nos ouvir. O que é que o nosso coração pede? Acabamos por viver uma confusão mental, porque nós, quando não estamos alinhados com o nosso coração, acabamos por dar crédito às 1000 vozes que vêm do exterior e silenciamos a nossa. Nós não nos conseguimos ouvir no meio de tanto ruído exterior e não dá para continuarmos o nosso caminho quando há vários caminhos que nos chamam a atenção, que nos distraem. É como se nós estivéssemos no nosso carro, sempre em primeira, em plena autoestrada, a olhar para os outros.
O que é que os outros vão fazer? Onde estão? É tentar seguir um, mas não consigo, então vem outro, tento seguir o outro. E, gente, nós nem conseguimos olhar para nós e perceber que estamos na primeira mudança. Mete a segunda. É isto que eu vou te ensinar aqui. É isto que eu vou tentar te mostrar como fazer. Meter a segunda, a terceira, a quarta e arrancar. Arrancar pelo teu caminho. E isto foi o que me aconteceu a mim. Eu começo a fazer porque os outros também fazem. E antes de vos contar este episódio, deixai-me beber um bocadinho de água. Vai ser fácil, gente. Eu quebrei, eu chorei em público, em frente a toda a gente, e passou-se o seguinte. Eu, quando entrei nesta jornada de despertar, eu sentia-me mesmo aberta a novas coisas, não seguir aquele rumo, estar no mesmo trabalho, a mesma rotina, estar com as mesmas pessoas. Eu comecei a ver oportunidades. E então foi aí que eu encontrei um curso de coaching e me inscrevi em Lisboa. Reservei o meu lugar no curso, tirei o avião, aluguei o hotel e tal, e coisa, estava super animada e super vulnerável ao mesmo tempo, porque aquele curso, eles falavam também de física quântica, de espiritualidade, e eles ligavam tudo isso de uma maneira tão bonita que eu tornei-me vulnerável. Então tudo o que eles faziam era para eu fazer também. Tudo o que eles diziam era para eu aceitar como uma verdade. E eu continuava a silenciar-me. Então eu cheguei e foi no último dia de formação que isto aconteceu. No último dia, eles tiraram uma parte da tarde para começarem a fazer o pitch em brasileiro, porque eles são uma empresa brasileira. Esse pitch durou umas 3 horas, que é a venda. E eu aí já comecei a sentir um desconforto, porque eu achava, então eu paguei X horas da formação e estou a perder 3 horas onde me está a ser vendido um outro curso que nem está a fazer parte dos meus planos. E eu pensei assim, bom, ok, vais perder 3 horas de formação, eu nem vou ligar ao que eles estão a fazer. Eu saía para ir beber café, voltava. Entretanto, os meus colegas foram se inscrevendo, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. E o que é que eles faziam para festejar a escolha de cada aluno? Eles celebravam, eles punham música, eles levantavam-se todos, batiam palmas, metiam a fitinha com a identificação que tinham adquirido esse curso, a grade que eles falavam, e é uma grade onde tinha vários cursos que te davam acesso gold, que tu acabavas por ter uma cena gold, brilhante, estrondosa, e eu achava que aquilo que não era para mim, só que as vozes do exterior eram tão fortes, eu via os meus colegas a irem, eu estava na autoestrada, gente, no meu carro, em primeira, a tentar não ir atrás das outras pessoas, mas eu não estava a conseguir. E no final, eu lembro-me como se fosse hoje, da formadora pedir a todas as pessoas que tinham dado esse passo maravilhoso de adquirirem então a grade gold para subirem ao palco. Ela disse para subirem ao palco, convidou-os para tirarem uma foto em grupo e festejarem. Todos identificados, todos em alto êxtase, todos dentro da mesma bolha. Inclusive eu tenho aqui um vídeo a falar da bolha, se vocês quiserem ver, do desenvolvimento pessoal e que pode misturar um bocado da bolha do desenvolvimento espiritual, enfim. E nesse momento, quem é que ficou para trás? Nós éramos 100 e tal pessoas. Na altura, se não estou em erro, éramos 108. E a única pessoa que ficou sentada, sozinha, na primeira fila, a Tânia. E euzinha. Eu olhei para o lado e das 100 e tal pessoas, eu era a única pessoa que não tinha adquirido a grade gold. Eu senti-me tão mal, eu senti-me tão... Pior que estar em primeiro era estar a marcha atrás, a tentar ir atrás dele, gente. Foi mesmo literalmente isto. Ali eu explodi. Depois eram as minhas crenças financeiras também a ir ao de cima, a não querer investir dinheiro que não achava justo e também não me lidava muito bem com a venda, com isso de terem, como se tirassem 3 horas da minha formação que já tinha sido paga, entendem? Então isto estava a misturar-me, estava a fazer uma... Aliás, eu estou a viver isto só de pensar, porque quando nós pensamos, nós revivemos tudo isso na nossa cabeça, a química acontece, o stress, parece que também já estou a tremer. E a partir do momento em que eu me levantei para ir embora num choro, num pranto horrível, eu estava numa emoção, como é que eu posso dizer? Não posso dizer que foi um trauma, não foi um trauma, mas um momento em que um pico emotivo
tão forte que eu não me esqueço. Eu lembro-me das pessoas, das luzes, do ambiente, do cheiro e principalmente da frase que a minha formadora me disse, que foi: fichas caem, com um sorrisinho de... Eu sei que não foi por mal, entendem? Mas a mim caiu-me tão mal. As fichas caem e eu caí literalmente na casa de banho num pranto. Entretanto, depois veio uma ajudante da formadora a ajudar-me, porque eu chorava mesmo como se tivesse acontecido alguma coisa de grave. E nesse momento eu tomei uma decisão em pressão. Por isso é que eu com este vídeo eu quero que vocês pensem sempre com o vosso coração e não se deixem ir em pressões, gente. Porque eu cedi à pressão e eu entrei nessa jornada, eu comprei a grade, eu comprei e era o valor 3 vezes mais alto daquilo que eu tinha dado de início e eu fui com tudo. A pensar que eu tinha feito uma grande aquisição, que eu estava realmente no mundo do desenvolvimento pessoal, do despertar e que toda a gente estava desperta ali, porque eu podia confiar e lá está, os outros foram, então eu também vou. E eu fui. A minha jornada por aqui acabou, mas ontem decidi que devo continuar. Porque nós termos formações são novos conhecimentos, são novas ferramentas que nós temos para a vida, para nos ajudar a nós mesmos e na vida de outras pessoas, podemos inspirar outras pessoas também. Por isso eu vou continuar esta jornada. Houve muitas coisas erradas aí. O meu coração, o meu sentir não estava a ressoar com muitas coisas. Com formadoras, com ideias, ideologias, valores, entendem? Então, às vezes nós pensamos que os outros têm tanto para nos ensinar, mas na verdade nós não conseguimos ouvir aquilo que nós já sabemos e pôr em prática. Mas agora deixai-me explicar-vos como é que vocês podem então ter mais atenção. Ficarem despertos, não é? Porque a gente desperta e depois tem que continuar o seu caminho. E quem é que nos vai guiar? Nós mesmas. Exato, nós podemos nos inspirar, nós podemos, como é que eu ia te explicar? Nós podemos nos inspirar, nós podemos nos modelar, nós podemos tirar uma ideia dali, da colar, mas o caminho dele não é o meu. Mas não é porque ele está a fazer que eu tenho que fazer. Porque há várias variantes. Quando tu olhas para uma pessoa e tu te identificas em alguns pontos, não quer dizer que as várias variantes correspondam aos teus pontos. Não quer dizer que a pessoa seja exatamente aquilo que tu achas que ela é. E mais, assim como tu estás confuso e confusa, ela também pode estar. O que é importante que vocês saibam? A parte principal é não virares esponja, a querer sugar a água dos outros e perceber que tu és a tua própria fonte. E que tu tens o direito de silenciar, ouvir essa água a correr dentro de ti e tirar as melhores ilações e perceber quando é tempo de beber ou não dessa fonte. Todos nós temos essa riqueza interior, esse guia, essa intuição, mas só no silêncio é que nós somos capazes de a sentir, porque sempre foi mais sobre sentir do que saber. O sentimento é aquela parte que liberta a química, que liberta a ocitocina, que liberta a hormona do bem-estar. E se nós vivemos este despertar, este desenvolvimento pessoal, este desenvolvimento espiritual de uma maneira nada saudável, porque somos como esponjas a querer sugar a água dos outros e não olhamos para a nossa própria fonte, nós vivemos esse stress. E a hormona do stress é esse carro em primeira. E então, o que é libertado no nosso corpo? Hormonas de sobrevivência. Não é bom, não é positivo. Então, do amor para o stress, parece que vai uma linha muito ténue. Mas a diferença é estrondosa. É muito mais lindo nós vivemos esse despertar em amor do que esse despertar em comparação e querer sempre fazer o que o outro está a fazer, porque se ele está a fazer é porque é certo. Então, o primeiro conselho é desacelerar. Tentares te conectar contigo, no silêncio. Procurar uma meditação. Eu posso-te até aconselhar, o Joy Dispenza tem meditações maravilhosas no YouTube e foi ele que me ajudou em muitas das etapas desta caminhada, para eu entrar novamente no verdadeiro despertar, de perceber que eu sou a fonte. Então é desacelerar e conseguirmos conectar com o nosso coração. E é nessa conexão verdadeira que as coisas realmente se começam a encaixar. O outro ponto em que tu deves ter atenção é o de saber dizer não. Quando o teu coração quer dizer sim, ou quando o teu coração quer dizer não, como o meu, não é? Eu não queria, então eu não o escutei. Qual é o sim e o não que vai dentro de mim? Eu escutei mais
o coração dos outros, o que, não é? O que os outros estavam a fazer, porque eu nem sei se coincidia ou não com o coração, mas eu sei neste momento que muitas pessoas que avançaram depois também desistiram e também não estavam alinhadas, ok? Porque isso é ter respeito por nós, o tal amor próprio, mesmo que seja estranho para os outros. Eu tinha medo do julgamento, dos formadores, das pessoas, dos colegas, de ser eu a única de fora, não pertencente a esse grupo, a essa bolha. Então eu pensava, eles estão todos, menos eu. O que é que eu estou a fazer aqui? Não é? Deixa-me ir, mesmo que o meu coração não queira. E fui. Então definam os vossos limites e sintam-se verdadeiramente. E o terceiro e último ponto que deves ter atenção é o ponto da intuição, que eu já falei, que está aqui. Nós temos que ter mais confiança na nossa intuição do que propriamente nas técnicas, do que propriamente naquilo que estamos a ouvir do outro. Não é sobre o outro, não é sobre o que o outro está a fazer, é sobre o que nós estamos a sentir. Porque o outro também pode estar a sentir tudo descoordenado, não é? Está a fazer uma coisa, está a sentir outra. É essa coisa de voltar para ti, sempre, antes de procurares por fora. Sempre que tiveres essa consciência de que não estás bem, já estás a viver em modo de sobrevivência, para, silencia e volta a ti. Pratica esse saber estar presente, esse desligar. Porque nós, para termos alguma coisa, não pode ser na força de querer apanhar. Isto para mim. Não, nós temos que abrir a mão, nós temos que saber abrir as mãos. Como é que nós vamos saber apanhar as gotas da chuva? Temos que abrir, gente. Não pode ser na pressão, não pode ser no stress. Tem que ser no doar, na doação, da desaceleração, na entrega, na confiança, confiar em nós e sentir o nosso coração. Mas para isso temos que desligar o motor. Nós temos que saber desacelerar, perceber que estamos num carro roubado, não é nosso. E temos que, se calhar, é mesmo sair da autoestrada e voltar a casa, retornar a nós. Saber que não é por obrigação, é por amor à nossa vida, nosso bem-estar, a prática de viver o presente. A meio de todas estas informações, conhecimento, práticas, terapias, livros, podcasts, tanta coisa, gente. São tantas as distrações que nós distraímos-nos de nós mesmos. E por todos estes motivos, entrega a tua atenção ao teu coração e deixa a razão dos outros de lado, ok? Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaste, deixa o teu like, partilha então com os teus amigos, como disse no início. Um beijinho e até ao próximo vídeo.